Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Nossa, eu tô bem cansado hoje, arrumei um tempinho pra gente gravar um episódio aqui. Vamos lá, que Deus nos ajude, que a gente consiga até suspirando. Mas que bom, né? Que o Senhor nos concede essa oportunidade rica da gente estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Essa vida corrida, a gente precisa arrumar tempo para poder ficar aos pés da cruz, dividir bem com sabedoria o nosso tempo. Hoje a gente parou no capítulo 22, a parte 2 do capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22, parte 2, episódio de número 744, nona temporada. Na temporada aqui descrita, nós estamos meditando capítulo por capítulo no livro de Deuteronômio e hoje um dos temas recorrentes desse texto é sobre como se deveria lidar com a natureza, com os pássaros, por exemplo, e quais lições aqui do mosaísmo, dessas leis nós tiramos para as nossas vidas, quais as aplicações práticas, o que aprendemos. Então meu convite para você é, leia o capítulo, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos meditar no que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Você encontra este trabalho no YouTube Music, na Amazon Music, no Spotify, em todos os distribuidores de podcasts você encontra o podcast Entendes o que estás lendo? Esse comentário bíblico, nós estamos no 9º livro da Bíblia, um trabalho pioneiro, capítulo por capítulo aí da Bíblia Sagrada, tem sido uma jornada excepcionalmente fantástica. O comando aqui no capítulo 22, versículos 6 e 7, para poupar a mãe pássaro enquanto os filhotes podem ser levados, vem significativamente depois da lei que distingue sobre os sexos ali. Veja que o sexo feminino, que é destinado à maternidade, ligar umas gerações, as gerações uma à outra, e do exercício dessa função vai depender a continuidade da espécie. Portanto, o comando aqui, ao mesmo tempo humano, é destinado a garantir a continuidade da espécie. Os pássaros são muito necessários. Eles têm a sua função na natureza. Eles mantêm larvas e insetos afastados. Eles dão à terra uma chance de fertilidade, de vida, pois eles espalham sementes de um lado para o outro. E esse processo é fundamental para a restauração dos ecossistemas, para a perpetuação das espécies vegetais. E enquanto Deus ele dá os animais ao homem para alimento, ele queria que o sacrifício da vida fosse feito conscientemente e pensativamente. Veja que deve haver um pensamento, uma deliberação sobre a seleção dos pássaros jovens, etc. E tudo isso introduziu um elemento humano no ato. À medida que a mãe ela recebia a liberdade, o judeu seria levado a pensar na lei da substituição e do sacrifício sobre o qual todas as suas esperanças religiosas eram construídas. Veja que a maternidade ela foi tornada assim, sagrada aos olhos dos judeus. A ideia sagrada nas florestas, na natureza, entre os pássaros selvagens, se tornaria sagrada em outros lugares. As mães em Israel, em vez de serem sacrificadas por seus filhos, elas seriam honradas por eles, o que é a ordem divina.
Aqui nós vemos de forma explícita o cuidado de Deus para com os animais, os pássaros, capítulo 22, versículos 6 e 7 de Deuteronômio. O termo aqui, cuidado de Deus, ele se estende até a insetos microscópicos. Nada é muito pequeno para escapar da observação de seus olhos. Nenhum pardal cai no chão sem atrair a sua atenção. Na proporção em que nos tornamos conformados à imagem de Deus, nós nutriremos sentimentos ternos por cada ser vivo. Os pássaros, eles agradam aos olhos com sua plumagem alegre. Eles alegram nossos ouvidos com canções agradáveis. Eles nos ensinam lições de confiança alegre. Desprovidos de cuidado ansiosos, eles festejam diariamente com a generosidade divina. Nós podemos aprender sabiamente uma lição de sua afeição maternal, da exposição de suas próprias vidas para defender seus filhotes. Perspectivas futuras devem ser preferidas ao prazer presente. É uma política míope, meus queridos, usar para a necessidade presente tudo que está ao nosso alcance. É uma disciplina saudável negar a si mesmo agora, na esperança de um bem futuro maior. O fazendeiro renuncia à venda ou ao uso de seus grãos para que possa ter com que semear seus campos na próxima estação. Então, poupar a vida do pássaro pai é garantir em troca muitas outras vidas, uma fonte de lucro futuro. Não deve ser destruída irrefletidamente. Autocontrole é uma virtude exemplar. Havia instruções aqui no versículo 9 ao 12 do capítulo 22, em várias instruções menores. Capítulo 22, versículo 9 ao 12. O que era em dias primitivos matéria para revelação direta de Deus, agora é averiguado por observação científica. Aqui nós aprendemos no texto que revelação e ciência brotam de uma origem e servem a um fim: o bem dos homens. Aqui nós podemos aprender o cuidado paternal de Deus por seus filhos nos dias de sua infância. É província do homem trazer a maior produtividade em campos e árvores frutíferas. Poda, adubação e enxerto são essenciais. A videira precisa de cuidados especiais e é suscetível a grande aumento de fecundidade. Tão delicada é a flor da videira que o pólen de outras plantas na proximidade, entrando em contato, elas podem prejudicar a formação do fruto. É uma alegria para Deus ver as árvores do campo frutíferas, quanto mais ver abundante fecundidade em nós. Nisso é glorificado nosso Pai. O menor dos mandamentos de Deus é proveitoso de se observar. Sobre os fardos desnecessários, sobre animais proibidos, sobre as árvores, sobre os pássaros, Deus instruiu o israelita em vários pormenores de sua vida cotidiana. Um deles era que todo animal é designado para ser servo do homem, mas o homem é obrigado a agir em relação à criação inferior, como se estivesse no lugar de Deus. O fardo do serviço imposto aos bois e jumentos é pesado o suficiente que não seja aumentado de forma desenfreada. Tanto o boi quanto o jumento sofreram com uma canga desigual no arado. Então Deus viu o efeito doloroso e sentiu-se triste. Em cada ato do homem, Deus tem um interesse vivo. O dia todo Ele está provando ou censurando nossa conduta. A nossa piedade deve ser vista em nossa forma de se vestir também. É muito provável que essa proibição sobre vestimenta fosse para neutralizar um costume entre idólatras. Um costume que levou a sentimentos supersticiosos. Alguma razão sólida estava na raiz do conselho, quer possamos descobrir essa razão ou não. A nossa vestimenta é, em certa medida, o expoente de nossa espiritualidade. A consagração a Deus deve ser vista em nossa vestimenta, no nosso comportamento.
E a nossa roupa frequentemente serve como estandarte e denota a que lugar pertencemos: à Igreja de Cristo ou ao mundo de Deus. Se simplicidade, modéstia, beleza, qualidade estão em nossa vestimenta, estes são ornamentos de nossa santa fé. O que quer que façamos ou como quer que nos vistamos, seja esse nosso objetivo: agradar a Deus em tudo, em todas as coisas. Havia no versículo 13 ao 30 também instruções a respeito da pureza sexual, do casamento. A lei mosaica ela é rigorosa e severa em sua exigência de pureza em tudo que diz respeito à relação matrimonial. Sua severidade, no entanto, é unida a um fino senso de justiça, e seu escudo é, como de costume, estendido para a proteção dos inocentes. Versículo 13 ao 19, como agir com a esposa difamada. Nenhum ato pode ser concebido mais cruel ou covarde do que o de um homem que ataca infundadamente o caráter de sua esposa, acusando-a de falta de castidade pré-nupcial. 3 casos são distinguidos, cada um punível com morte. Uma mulher descoberta como impura na época do casamento, versículos 20 e 21. Um adultério depois do casamento, versículo 22. Uma mulher prometida levada com seu consentimento implícito, versículo 23 e 24. Nos 2 últimos casos, o parceiro em culpa também morria. No primeiro ele só escapa porque é desconhecido. No entanto, aquele sedutor desconhecido, ele, a causa da queda da mulher, uma queda que a vergonha subsequente a tentou esconder, não foi perdida aos olhos daquele que vê o crime secreto e o retribuirá. Pouco pensam esses sedutores na vergonha, no pecado, na miséria ao longo da vida, os quais podem estar condenando as infelizes vítimas de suas artimanhas. Deus sabe disso e os levará a prestar contas. As severas penalidades associadas à infidelidade conjugal, elas colocam aqui no texto em uma luz surpreendente a gravidade da ofensa na estima divina e formam um contraste marcante com o tom leve adotado sobre tais assuntos na sociedade. A mulher que sofria violência sexual, versículos 25 ao 29, os casos especificados aqui como de estupro, se a mulher ela estivesse prometida a algum homem em casamento e não pudesse salvar-se, ela deveria ser considerada inocente, mas o seu violador deveria ser punido com a morte. Outra coisa que acontecia era que se ela não estivesse prometida, o homem que a havia ferido era multado pesadamente e era compelido a tomá-la como esposa sem direito ao divórcio subsequente. Nós temos aqui vários comandos sábios para controlar a licenciosidade, digamos assim, do povo, a sua luxúria, e assegurar, na medida do possível, uma pureza social. A pureza na vida doméstica ela está na raiz da prosperidade nacional. Se um sentinela imprudentemente deixa aberto um portal na cidade sitiada, é traição. É como se ele tivesse traído seu rei. Ver uma casa em chamas e não dar nenhum aviso é se tornar responsável pela destruição de uma cidade. Negligenciar o conselho do médico em tempos de doença é ser culpado de morte. Então, não fazer resistência ao tentador é cortejar sua aproximação. Ir para a batalha sem espada, lança ou escudo é um convite à derrota. Muitas vezes nós subestimamos a força que o tentador tem até que estejamos em suas garras. Enquanto conhecíamos a tentação apenas por ouvir dizer, imaginávamos que era fácil escapar ou superar. Mas quando trazidos de repente sob sua influência sutil e astuta, nós ficamos surpresos com a facilidade com que somos superados. O consentimento da vontade é necessário para constituir um pecado. O que quer que sejamos compelidos a fazer por um poder externo contra toda a força oposta de nossa própria vontade,
Isso não é pecado. Lesão e perda podem ocorrer, mas a menos que a vontade consinta, não há uma culpa moral. A essência do pecado está na inclinação, na deliberação, na intenção, na escolha. Um homem pode violar todos os preceitos do decálogo com um olhar. Sim, por uma ação de sua vontade. Agora, se o ato manifesto ocorre ou não, pode depender de circunstâncias externas favoráveis ou desfavoráveis. Os mesmos efeitos nocivos não ocorrerão, mas o pecado está lá. Portanto, a ordem é: guarda o teu coração com todo cuidado, com toda diligência. Se Deus se preocupa até com um pequeno pássaro, como Ele poderia ignorar nossas necessidades e nossas dores? Se até a natureza nos ensina lições de cuidado, sacrifício, não deveríamos refletir isso em nossa vida diária, meus queridos? Sim, deveríamos. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele nos ensina sobre o cuidado que devemos ter com a natureza, com as nossas vidas, com o próximo. As lições estão aí. A gente só precisa aplicá-las da forma mais sábia possível. Vamos lá? Procura um lugarzinho calmo e tranquilo para a gente juntinho se unir em oração e falar com Deus. Ah, Senhor, que eu aprenda com a Tua criação, a viver com gratidão e confiança, Deus. Reconhecendo que cada detalhe da vida está sob o Teu cuidado. A gente se esquece disso nas horas de provações, nas horas de dificuldade a gente se esquece que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor tem tudo sob controle. Me ensina meu irmão, a minha irmã que está nos ouvindo neste momento, a agir com responsabilidade, com amor, com justiça, sabendo que cada escolha reflete o meu compromisso, o compromisso dele, o compromisso nosso contigo, Deus. Ajuda o meu amigo, a minha amiga agora nesse momento, em suas dificuldades. Enxuga suas lágrimas, fortalece as suas mãos, dá ânimo, Deus, para que ele continue firme na batalha. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus está cuidando de tudo. Confia, espera, mantenha a esperança, não perca ela. Se agarre à esperança de que Jesus está cuidando de todas as coisas e em breve Ele chegará com a resposta e a solução para você. Aquilo que você não pode, deixa nas mãos dele e descansa. Aquilo que você pode, lute, batalhe com todas as suas forças e deixa o resto com ele, tá bom? A gente volta no próximo episódio. Eu te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.